Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais um episódio do Área 1, tá? Aqui nós discutimos as estratégias para você desenvolver um relacionamento mais íntimo com Deus, para que você consiga, de fato, se tornar íntimo do Espírito Santo, íntimo de Jesus, íntimo de Deus, e possa se sentir cuidado, e possa descansar na soberania dele, e possa desfrutar de uma vida abundante em todas as áreas. E aqui nós discutimos também como você pode construir uma vida abundante nas 6 áreas da vida humana. No seu relacionamento com Deus, área 1, seu casamento, na sua família, em relação às suas finanças, em relação à sua carreira e em relação à sua saúde, o corpo físico, literalmente a sua disposição, a sua energia para fazer as coisas. E hoje nós vamos dar continuidade aqui ao texto do Evangelho de João. Então abra sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos estudar aqui Jesus no último dia antes da sua prisão, literalmente. Ele está entrando aqui no jardim de Getsemane, onde ele vai ser entregue por Judas, né, quando foi possuído por Satanás, e a gente vai meditar nesse texto, tá bom? Então é isso, abra sua Bíblia, João, Evangelho de João, capítulo 18, e tamo junto. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos estudar a Bíblia aqui juntos. Deixa eu colocar aqui pra gente ler, tá bom? E eu vou ler aqui o texto e você vai acompanhando aí também. Seguinte, disse assim o evangelista João, inspirado pelo Espírito Santo. Presta atenção com reverência na palavra do Senhor, na palavra da verdade. O título que a Sociedade Bíblica deu aqui foi Jesus no Getsemane. Tendo Jesus dito estas palavras, que palavras, né? As palavras da oração sacerdotal, a oração que ele fez ao Pai, um pouco antes de se dirigir para o jardim. Então, tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos, os 11, porque Judas já tinha saído para traí-lo, para outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhes: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixai ir a estes, ou seja, os discípulos, né? Para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiram a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta, olha só que interessante, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu Pedro. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote, Pedro já tinha negado aqui a Jesus a primeira vez, né? Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disso em oculto. Por que, pois, me interrogais? Pergunta aos que ouviram o que eu lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal.
se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Anás era o sogro de Caifás e tinha sido sumo sacerdote uns anos antes. E naquele ano Caifás era o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro aquietando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele, com Jesus? De novo Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório. Eu estou com dificuldade de falar essa palavra. Pretório, perdão. Era cedo da manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas puderam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, se este não for malfeitor, não te entregaríamos. Se esse não fosse malfeitor também, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois Pilatos, tomai-o vós outros e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhes os judeus, a nós não é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que haveria de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti esta pergunta ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador e homicida, em outro texto vai dizer isso. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. E a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente vai dar continuidade a esse capítulo 19. Mas vamos... Deixa eu só colocar aqui no pedestal. Vamos estudar as escrituras aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui. Boa. Vamos estudar esse texto das escrituras. Vamos pedir a iluminação do Senhor. Faltam mais ou menos 20 minutinhos. Eu espero discorrer esse texto. É um texto longo, mas um texto muito profundo desse que é, basicamente, a última noite antes da crucificação de Jesus, já que ele foi crucificado ao entardecer da sexta-feira. Basicamente, a sexta-feira. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado pelas pessoas que estão aqui comigo, dedicando seu tempo para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, por esse texto da Escritura Sagrada que pode nos dar com tanta riqueza de detalhes, Senhor Deus. Aquele último dia, a traição de Jesus, os seus discursos para os seus discípulos, que tanto nos aquentam o coração, Senhor Deus. Eu te agradeço porque o Senhor é o Senhor do céu e da terra, Pai. Porque Tu és o Rei de todo o universo. E porque sendo Jesus, Pai, crucificado, nós podemos ter hoje livre acesso a Ti. Podemos ter hoje alegria e contentamento no Senhor. Nós te agradecemos por isso. Eu te oro e te peço por esses meus irmãos que estão assistindo esse episódio. E eu te peço para que eles possam ser transformados por essas verdades. Em nome de Jesus, amém. Aqui é um texto histórico, né, relatando o último dia, a última noite de Jesus. Eu quero lembrar vocês que é o seguinte, Jesus, ele se reuniu com seus discípulos para tomar a Páscoa. A Páscoa dos judeus tinha chegado e, como era de costume, Jesus tinha ido para Jerusalém. Como todos os anos, dos 33 anos da vida dele, ele observou esse costume oportuno dos judeus de a Páscoa ser celebrada em Jerusalém. Então Jesus foi com seus discípulos, ele já estava sendo perseguido pelos fariseus e sacerdotes, que durante os 3 anos de ministério de Jesus foram opositores de Jesus. E esse ministério profético de Jesus estava chegando ao final.
ele foi manifestado, segundo está lá em Lucas 3, versículo 1, foi manifestado ao mundo como Messias aos 30 anos de idade, e aqui aos 33, mais ou menos aos 33, ele estava indo para Jerusalém pela última vez. Ele chega dentro de uma casa, ele tinha mandado 2 de seus discípulos irem nessa casa, aparentemente, ao que tudo indica, segundo os evangelhos, era uma casa do José de Arimateia, um dos discípulos de Jesus, e ele disse, olha, eu preciso preparar um lugar para tomar a ceia, para tomar a Páscoa, a festa dos pães asmos com os meus discípulos. E então José de Arimateia cede a sua sala, imagina que uma mesa grande, ele senta com seus discípulos, ele parte o pão, ele dá graças a Deus, ele bebe o vinho, dá um gole no vinho e ele diz, olha, quem não comeu o meu pão, a minha carne, quem não tomar o meu vinho, o meu sangue, não tem parte comigo. Então ele reparte o pão, eles tomam a ceia, e naquele instante ali, Judas já tinha sido possuído por Satanás, pela própria serpente, da antiga serpente, literalmente, que enganou Adão e Eva. Foi o próprio demônio, Satanás, o diabo, que possuiu Judas, e ele, como eu disse já em outros episódios, não saiu estribuchando, não saiu andando pelas paredes, como a gente vê naqueles filmes, né, dos exorcistas, né, os exorcismos de Emily Rose ou algo do tipo, que são aberrações demoníacas. De fato, aquilo pode acontecer? Pode, mas veja, que o diabo, o principal de todos os demônios, ele entrou em Judas e ele não fez nada disso. Ele simplesmente saiu para trair Jesus. Os discípulos não entenderam aquilo, não entenderam que Judas tinha saído para trair, pensaram que Jesus tinha mandado ele comprar um pouco mais de pão ou fazer alguma outra coisa. Perceba que isso dá a entender que Judas era livre de qualquer suspeita, a ponto de que o próprio Pedro ou João, pensando ser ele, perguntaram para Jesus. João, o evangelista, reclinou a cabeça no ombro de Jesus e perguntou, mestre, por acaso sou eu? Por acaso sou eu o que vou te trair? Então perceba que Judas, aparentemente, ele era livre de toda suspeita, né, até esse momento. E então Jesus começa uma série de discursos. João, nos 21 capítulos da sua exposição aqui do Evangelho, ele relata os últimos 2 dias de Jesus, da vida de Jesus, ao longo de 6 capítulos. Então ele detalha o enredo todo da vida de Jesus, acontece em 21 capítulos de João. Ele dedica 6 para essa última noite e esse último dia de Jesus após ser preso. Então Jesus começa essa série de discursos, ele lava os pés dos discípulos, ele fala sobre a servidão, ele fala sobre o Consolador que viria ao mundo, ele fala sobre a permanência em Cristo, para que, permanecendo cristãos, crentes em Cristo, eles pudessem ser salvos de fato da ira vindoura. Ele falou sobre o ódio do mundo, sobre os discípulos, ele falou sobre a videira verdadeira, que era ele mesmo, e que todo ramo que está na videira produz fruto, e aquele que produz fruto, o Pai, sendo Deus, o lavrador, limpa esse ramo para que ele produza mais fruto ainda, trazendo a ideia de que nós somos purificados dos nossos pecados e perdoados dos nossos pecados, para que nós possamos produzir mais fruto, e fruto de arrependimento, fruto de humildade, fruto de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Segundo diz Paulo, o apóstolo Paulo, numa das suas epístolas, diz que nós fomos separados por Deus para as boas obras, as quais Deus de antemão separou para que nós andássemos nelas. Obras de justiça, obras de humildade, obras de servidão. E é muito interessante porque ao final desses discursos, Jesus levanta os olhos aos céus e ele faz a oração que é conhecida por ser a oração sacerdotal do capítulo 17. E dito esse enredo, ao longo desses 5 minutos agora, eu quero entrar e mergulhar nesse texto do versículo 18. Ele vai para o outro lado do ribeiro de Cedron, a um jardim chamado Getsemane, onde ele já tinha ido várias e várias vezes para se encontrar com o Pai, para orar ao Pai. Jesus tinha uma agenda bem lotada de curas, milagres, discursos, pregações. E ele, ao mesmo tempo, enquanto alguns dos seus discípulos iam dormir, descansar, ele muitas vezes ia para esse jardim buscar a presença de Deus em oração. Mas é uma coisa interessante de se pensar, né? Os discípulos, eles não pediram para Jesus. Eles não pediram para Jesus para aprenderem como se curar. Eles não pediram para Jesus como aprenderem a como fazer um discurso. Eles não pediram para Jesus como expulsar demônios exatamente. Eles pediram para Jesus uma coisa: Senhor, ensina-nos a orar. E aí você vai ver lá em João 10, por exemplo, quando Jesus ensina a oração dominical. Quando ele faz ali uma agenda de oração, que ele diz: o Pai Nosso que estás nos céus, quando orardes, vocês orarão assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a primeira parte da agenda de oração que você vai ter
Não é que Jesus instituiu uma reza ali. Ele instituiu uma agenda de oração. A primeira parte da sua oração vai ser destinada a glorificar a Deus, a santificar o nome de Deus, a dizer o quão grande Ele é, a dizer o quão magnífico Ele é em toda a terra, a dizer sobre os seus grandes feitos. Então, a primeira agenda de oração é para que você, ao se encontrar com Deus, se rebaixe a sua postura, por isso que é importante orar humilhado, né, numa postura física, literalmente, de humilhação, ajoelhado diante de Deus, porque Ele é o Rei de toda a terra e nós nada somos, somos apenas criaturas e servos, e recebemos dele o poder de sermos feitos filhos de Deus. Isso é um privilégio gigantesco. E a partir disso, a partir dessa agenda de oração em que nós falamos com Deus a respeito dos interesses dele, a respeito do avanço do seu reino, aí nós entramos nas nossas necessidades, nas nossas petições. É aí que Jesus ensina: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, a segunda parte da agenda de oração é literalmente você pedir por coisas que dizem respeito à sua necessidade básica. O pão nosso de cada dia, de repente as suas necessidades. Se você tem um desejo, por exemplo, de ter um plano de saúde e você não tem. Se você tem um desejo de prosperar um pouco mais no seu trabalho e você não tem prosperado. Se você tem um desejo de contribuir mais com as pessoas através da sua atividade profissional e com isso ganhar um pouco mais de renda. Se o seu desejo, por exemplo, é de construir um carro, de casar, então aqui vai a agenda de oração de respeito às suas petições. Aquilo que você gostaria de colocar diante de Deus, as suas ansiedades, os seus anseios diante dele. E por final, e livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então o final é você pedir para que Deus te preserve no caminho dele. Livrar do mal aqui é muito mais do que livrar de um salteador. Livrar do mal aqui é muito mais do que livrar das mãos de um malfeitor. Livrar das mãos de um assaltante ou algo do tipo. Também pode envolver isso, mas sobretudo envolve você ser livre, liberto do pecado que te assedia. É você permanecer firme nos caminhos do Senhor. É você permanecer firme nos propósitos que Deus reservou para você, de antemão. Então, essa é a agenda de oração e os discípulos pediram para Deus, para Jesus, ensina-nos a orar. É muito interessante porque Jesus, sendo ele o próprio Deus, ele busca Deus em oração. Ele procura ter comunhão com o Pai. Ele procura ter comunhão com Deus. E eu e você muitas vezes fugimos desse momento de oração. Fugimos dessa intimidade. Oramos pouco. Somos cansados. Quando estamos de joelhos, não passamos 10 minutos sequer na presença do Senhor. E Jesus passava horas e horas, a madrugada inteira. Enquanto alguns descansavam, ele trabalhava em oração. Por isso que quando seus discípulos, alguns deles tentam expulsar um demônio específico, eles perguntam ao Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus chega, expulsa esse demônio e diz assim, olha, até quando eu vou suportar vocês? Até quando vocês vão permanecer assim incrédulos? Aí eles perguntaram, Jesus, eu não entendi por que a gente conseguiu expulsar uns demônios e a gente não conseguiu expulsar esse demônio específico. Jesus diz, existe uma casta de demônios, existe um tipo de demônios que só saem através de jejum e oração. Ou seja, para eu e você muitas vezes batalharmos as lutas espirituais que temos, nós precisamos de jejum e oração. Nós precisamos estar em comunhão com o Pai. Comunhão plena. Então Jesus vai para o Getsemane, esse local em que ele muitas vezes foi orar. Judas, conhecendo que ele ia muitas vezes para esse local, Jesus vai ali, mais precisamente para ser preso e ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes como um malfeitor. Ele sabia que isso ia acontecer, ele sabia que a hora era chegada, e Judas provavelmente ele vai com os guardas, antes de ir para o Getsemane, ele vai para os guardas para a casa onde Jesus estava. A casa de José de Arimateia, onde ele estava celebrando a Santa Ceia, onde ele instituiu a Santa Ceia com os seus discípulos. Não encontrando Jesus ali, ele vai para o Getsemane. Provavelmente seria o segundo lugar que Jesus estaria. Jesus estava ali com os seus discípulos, Judas então chega com guardas, tochas, armas para prender Jesus. Então Jesus, antecipando esses guardas, antecipando a Judas, ele pergunta, olha, vocês vieram buscar quem? E eles disseram, Jesus o Nazareno. Jesus era conhecido por ser nazareno, assim como também era conhecido por ser galileu, porque ele cresceu nas regiões da Galileia, mais precisamente na cidade de Nazaré. Então ele era conhecido como Jesus o Nazareno. Ele não era conhecido como Jesus o Belamita, por exemplo, aquele que nasceu em Belém. Não. Ele nasceu em Belém para se cumprir as Escrituras. Belém é a cidade de Davi. Mas ele cresceu depois que voltou do Egito, logo quando criança,
na cidade de Nazaré, na região da Galiléia, o que tudo indica a região em que seu pai José e sua mãe Maria moravam. E é muito interessante aqui a gente perceber o seguinte, Jesus ele diz, vocês vieram buscar quem? Jesus o Nazareno. E ele diz, sou eu. E o que acontece com aqueles guardas, né? Deus, sendo Deus, o Deus de toda glória, ele faz com que os guardas recuem, caiam nos seus joelhos, fiquem paralisados. E Jesus insiste. Jesus diz, a quem buscais? E eles dizem, né? Paralisados ali, aterrorizados pela presença de Cristo, eles dizem, Jesus o Nazareno. Então Jesus disse, eu já disse que sou eu. Aqui no capítulo 18 você vai ver isso, eu já disse que sou eu. Então me peguem, podem me pegar, podem vir me prender. Foi mais precisamente para isso que eu vim. E então ele diz, deixai ir a estes outros, os discípulos, para se cumprir a Escritura. Nenhum perdi dos que me deste. Lembra que Jesus orou para o Pai, no capítulo 17, João? A gente viu isso no episódio de ontem, aqui do Área 1. Jesus orou ao Pai, a Deus Pai, e pediu, Senhor, a todos que me deste, eu não perdi nenhum. Agora eu vou para junto de ti e eu te peço que os guardes do mal. Então Jesus orou por mim e por você também. Ele orou, eu te oro por aqueles que me deste, eu não te oro pelo mundo, e eu te oro por aqueles que virão a crer em mim. Ele orou por mim e por você. Jesus orou por mim e por você e pediu para que o Pai nos preservasse firmes na presença de Cristo. Porque só o ramo que está na videira verdadeira, só o ramo que está verdadeiramente arraigado, colado na videira verdadeira, que faz parte da videira verdadeira, que é Cristo, pode ser salvo. É como Noé na arca. Todos os animais que estavam dentro da arca, todos os seres humanos, os 8 seres humanos, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas respectivas esposas, os 8 seres humanos que foram salvos porque estavam dentro da arca. Nós só podemos ser salvos porque nós estamos dentro ou na presença ou em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira. Ele é a arca, metaforicamente falando. Então Jesus orou por nós e ele diz, olha, permitir que esses outros aqui, esses 11, possam ir embora para os seus lugares. Vocês vieram me prender, então me prendam a mim, não prendam esses outros. E os guardas, quase que numa submissão real, eles se submetem a essa ordem de Jesus e eles prendem apenas Jesus. Para se cumprir a Escritura, nenhum perdi daqueles que me deste. Exceto, obviamente, o filho da perdição, que é Judas Iscariotes, aquele que haveria de traí-lo. E que estava traindo Jesus aqui por 30 moedas de prata. Então Simão Pedro, num ato de bravura, tomou a espada e arrancou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote Caifás, o Malco. Aqui no Evangelho de João é o único evangelho que cita o nome dele. O nome dele era Malco. E aqui no Evangelho de João é interessante porque João não relata exatamente que Jesus depois curou, restabeleceu essa orelha. Diferente do Evangelho de Lucas, por exemplo, que relata esse episódio do corte da orelha do servo do sumo sacerdote Malco como um ato de cura, de bondade de Jesus. Ele diz, Pedro, guarda a sua espada na bainha. Em outro evangelho ele vai dizer, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, aquele que tenta matar com a espada será morto por espada. E guarda isso porque eu preciso beber o cálice da ira de Deus. Para que você, Pedro, para que todos os outros cristãos, todos aqueles que vierem a crer em mim nos séculos vindouros, possam ser salvos. E todos aqueles que por fé no Antigo Testamento creram em mim, na minha vinda, possam ser salvos. Eu preciso tomar o cálice da ira de Deus. E só eu sou capaz de tomar esse cálice. Porventura eu não vou tomar esse cálice? E é muito interessante porque no Evangelho de Lucas você vai ver um relato um pouco mais amplo desse episódio aqui do Getsemane. Ele vai para o Getsemane, ele se desloca um pouco com os seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e ele diz, fiquem aqui comigo e orem. Orem porque é chegada a hora. Ele vai, se retira em oração, ele clama ao Pai, se possível for, tira de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade, Pai. E aqui no Getsemane, é nesse episódio. Quando ele volta para os seus discípulos, eles estão dormindo. Apontando para nós, eu e você, que muitas vezes estamos cansados, pesarosos, com os olhos pesados.
Queremos dormir, queremos assistir Netflix, queremos fazer qualquer outra coisa. Veja a luta que eu e você enfrentamos para ler a palavra. Veja a luta que eu e você enfrentamos para ler a palavra. É uma luta da nossa carne contra o nosso espírito, contra o Espírito de Deus. Eu e você, nós enfrentamos essa luta diariamente. Se assim não fosse, essa não seria a dificuldade de todo cristão. Manter comunhão com o Pai. Quantas vezes você se sente tentado em não ler a Bíblia? Ou você lê automaticamente? Ou você liga o piloto automático, pega, lê um capítulo e depois fecha dizendo assim, agora eu vou para as coisas mais importantes do meu dia. Quantas vezes eu e você fazemos isso? Quantas vezes nós caímos no sono dos nossos joelhos? Se é que nós caímos nos nossos joelhos. Porque nós somos pesados. Pedro, Tiago e João, os principais daqueles que eram o colegiado apostólico, aqueles que eram os mais íntimos de Jesus, estavam dormindo. E Jesus diz assim, vocês não puderam vigiar 1 hora comigo? 1 hora. Então ele diz, vigiai e orai, porque dias maus virão, ou seja, o mal está vindo. Eles vão me prender. Jesus estava dizendo isso em outras palavras, ele vai e se retira mais uma vez. E ele volta a orar ao Pai. Mais uma vez ele diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. E de fato a vontade de Deus era que Jesus provasse o cálice da ira de Deus. E o cálice da ira de Deus não era o chicote romano, não era os pregos romanos, não era a coroa de espinhos. O cálice da ira de Deus era a dor infernal, a condenação eterna do inferno sobre as costas daquele que era santo e justo por mim e por você. Jesus não estava com medo do chicote romano, ele não estava com medo de ser preso, ele não estava com medo de Pilatos, Caifás, quem quer que seja. Ele estava temeroso, ele suava sangue, ele se angustiou profundamente, porque no único momento de toda a eternidade, ele, Deus Filho, seria separado de Deus Pai, porque Deus Pai não pode ter comunhão com o pecado, e Jesus se fez pecado por mim e por você. Ele que era sem pecado, se fez pecado maldito na cruz. Então Jesus, ele estava temendo, ele volta para os seus discípulos, eles estão mais uma vez dormindo. E ele diz, levantem, vocês não puderam vigiar 1 hora comigo, levantem porque é chegada a hora. E Judas se aproxima. Esse é um relato que você vai encontrar lá no Evangelho de Mateus e de Lucas, que traz esse relato um pouco mais amplo desse episódio do Getsemane. Jesus cura a orelha de Malco. Malco provavelmente ficou grato ali a Jesus, impressionado com a sua bondade. E Jesus é levado até Caifás. Até aquele ato de bondade não foi suficiente para que os guardas se convertessem a ele, mas ele é levado para Anás, Anás, que era o sumo sacerdote, era o sogro de Caifás. Caifás naquele ano era o sumo sacerdote. Eles dois foram os principais estrategistas dessa perseguição e da morte de Jesus. Foram eles que remuneraram Judas para trair Jesus. E eles foram lá. E Caifás começou a conversar com Jesus, começou a interrogar ele. E Jesus diz, olha, eu estava o tempo todo nas praças, eu estava o tempo todo na sinagoga, pregando à vista de todos. Eu não fiz nada em oculto. E por que agora vocês me interrogam em oculto? E aí, um dos guardas, um dos servos de Anás, esbofeteia Jesus, dá um soco ou um tapa, seja o que for, no seu rosto. É um ato de humilhação. E ele diz, é assim que você fala com o sumo sacerdote. E é impressionante porque aquele guarda cria um contraste, uma distorção aqui irônica, né? Ele respeita tanto a autoridade do sumo sacerdote que ele não é capaz de suportar uma afronta contra o sumo sacerdote a ponto dele agredir uma pessoa que é o Rei dos Reis, o Senhor de todo o universo, o Senhor de toda a terra, o Deus que criou todas as coisas, o arquiteto de toda a criação, a sabedoria de Deus. Jesus Cristo estava ali diante dele. Você percebe todo o fulgor da glória de Cristo diante dele. Humilde, benfeitor, justo, sendo esbofeteado como um malfeitor. Jesus diz, olha, se eu faço alguma coisa mal, dá testemunho do mal. Mas se eu faço bem, por que você me bate? Então Pedro vai, junto com outro discípulo que conhecia o sumo sacerdote, vai para o local do julgamento, para o Sinédrio. E lá no Sinédrio, Pedro é confrontado pela primeira vez. Uma das servas do sumo sacerdote diz assim, olha, na porta da entrada. Pedro, curioso, querendo ver Jesus, e ela diz, olha, você não era um dos que andavam com ele? E ele nega Jesus pela primeira vez. Anás
depois de ter interrogado Jesus, depois de ter levado ele para Caifás, ele tenta levar Jesus agora, provavelmente no amanhecer, para Pilatos. Para que Pilatos, sendo governador do Império Romano em Israel, em Jerusalém, pudesse julgar Jesus digno de morte. Pedro nega Jesus antes disso 2 vezes a mais. Ele se aquece numa fogueira com os guardas romanos e um deles diz assim, você não era um dos discípulos? Um outro que era primo, parente de Malco, que Pedro tinha cortado a orelha, certamente tinha ouvido falar sobre Pedro. Pedro, em outro evangelho, relata que a criada diz assim, você fala parecido com Jesus. Quem anda com Jesus fala parecido com Jesus. Quem anda com Jesus não tem como esconder que é de Jesus. E Pedro nega a 3ª vez, o galo imediatamente canta. Em outro evangelho, no evangelho de Lucas, vai relatar que Jesus fita os olhos em Pedro e Pedro se entristece amargamente e ele sai correndo, desesperado, provavelmente para se juntar com os outros discípulos. E ele clama ali, dizendo que não é digno de Jesus. A gente vai ver o que é que Jesus faz com esse Pedro que negou a ele. A gente vai ver a misericórdia de Jesus chamando Pedro no capítulo 21. Chamando Pedro à razão e chamando Pedro ao pastoreio. Vocês vão ver isso. Cenas dos próximos episódios aqui do Área 1. Mas o fato é que Jesus tinha premeditado isso para Pedro, tinha dito para Pedro. Pedro disse, Senhor, eu vou morrer pelo Senhor. Eu sou capaz de morrer. E ele diz, Pedro, tu morrerás por mim, tu beberás o meu cálice. E ele diz, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí o que é interessante aqui é que Pilatos começa a interrogar Jesus na manhã do dia seguinte, já é amanhã de sexta-feira. Ele começa a interrogar Jesus, ele começa a dizer, és tu o rei dos judeus? E Jesus diz, olha, você diz isso. Você que está dizendo, você diz, porque você ouviu falar ou porque você crê nisso? E aí Pilatos diz, eu por acaso sou judeu? Por acaso sou eu judeu? E aí Jesus diz para ele, o meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, os meus ministros, os meus anjos, não permitiriam que eu fosse interrogado dessa forma. E aí Pilatos diz, então tu és rei. Respondeu Jesus, versículo 37, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade e ele ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Então Jesus não mais respondeu ele. Interessante aqui. Jesus diz, eu vim mais precisamente para essa hora. Foi para isso que eu vim, para que ao cabo dos meus 33 anos, ou no auge dos meus 33 anos, eu fosse morto numa cruz. Eu vim para isso. E fazendo isso, morrendo na cruz, dá testemunho da verdade. E todo que é da verdade ouve a minha voz, é o que ele diz lá em João capítulo 10. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele move as montanhas, como estava dizendo aqui nessa música do Gabriel Guedes. Na verdade, é do Isaías Saad, né? Mas o Gabriel Guedes aqui, um cara que eu sou muito fã, eu gosto muito do trabalho dele, ele canta essa música. Oh, impressionante e ousado amor de Deus, que deixa as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida. Ele traz luz para as sombras, ele move as montanhas para me encontrar. Ele derruba as muralhas, ele destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante e ousado amor de Deus. Olha que interessante essa letra, né? Essa letra bíblica. Jesus está dizendo assim, lá no capítulo 10 de João, o mesmo evangelista, ele narrou, eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Se você é ovelha de Jesus, você ouve a voz do bom pastor, do mestre. E ele está dizendo assim, eu vim mais precisamente para isso, para morrer na cruz. E sendo morto na cruz, expor a verdade ao mundo e fazer com que o mundo que crê em mim, aqueles que creem em mim, possam ouvir a minha voz. Então, Pilatos pergunta, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nesse homem crime algum. É costume entre vós que eu solte alguém por ocasião da Páscoa, Pilatos diz. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus, que foi preso? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era homicida e salteador. Ele era um revolto contra o Império Romano. Ele era um radical extremista que combatia a dominação do Império Romano nas surdinas, matando guardas, matando pessoas, e ele tinha sido preso. Então,
Em coro, os principais sacerdotes, em coro, a principal liderança dos fariseus, faz com que as multidões, a mesma multidão que clamou Hosana quando Jesus entrou humilde em cima de um jumentinho em Jerusalém, essa multidão agora estava clamando, crucifica-o. E olha que interessante, Pilatos antes disso tinha dito para os judeus, dizendo assim, julgue vocês eles. E os judeus disseram, não é lícito, olha que hipocrisia, tá? Olha que tamanho chega a hipocrisia de uma pessoa quando ela está resoluta em fazer o que é mal e mesmo assim ela não quer assumir essa responsabilidade de mal. Ela é legalista a ponto de dizer, aos judeus não é permitido matar ninguém. Então para isso a gente está entregando ele para você, para que você mate. E outra, eles queriam que Jesus fosse morto na cruz. Porque a morte de cruz, a palavra de Deus e os judeus tinham um mandamento que era todo aquele que é pendurado no madeiro, todo aquele que é morto na cruz, é maldito. E Deus já tinha determinado que Jesus, o seu Filho unigênito, o seu Filho santo, o seu Filho pelo qual todas as coisas que vieram a existir no universo tomaram forma, fosse morto exatamente no madeiro, para que, sendo ele perfeito, fosse feito maldição, fosse feito maldito. Ele que não conheceu o pecado, se fez o próprio pecado por mim e por você. Para que através da sua maldição, a maldição que deveria cair sobre mim e você, a maldição da condenação eterna no inferno caísse sobre ele. E esse sacrifício dele fosse substitutivo em relação a mim e você. No tribunal de Deus, nós sentamos no banco dos réus porque merecemos, porque somos condenados. Até que Jesus toca no nosso ombro e diz assim, filho, levanta, eu morri por você. Quem vai sentar nesse banco dos réus sou eu. Quem vai sofrer a dor da condenação infernal, eterna, sobre os ombros, sou eu, não é você. Você vai para junto do Pai. Você vai para onde eu estou, onde eu preparei morada para você. É isso que Jesus diz. Olha que coisa forte, olha que coisa marcante. Então Jesus diz isso. Pilatos diz que não encontrou crime algum nesse homem, queria soltá-lo, mas eles cantam pelo nome de Barrabás. Nós precisamos cantar pelo nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. O mais doce nome, o nome que está sobre todo nome, o nome sobre o qual todo joelho se dobrará, sobre a terra e debaixo da terra e acima dos céus. Todo olho verá a glória desse Cristo. Os anjos nos céus o receberam. Depois de 40 dias que ele foi ressuscitado, que ele ressuscitou, ele subiu aos céus e os anjos o receberam com louvor, estrondor de trombetas, glória, fulgor, porque ele é o Deus de toda glória. E ele entrou nos céus triunfando por ter cumprido todo o mandamento de Deus e por ter cumprido toda a missão do Pai. Morrer por nós, por mim e por você. Nos céus ele é louvado e glorificado, aqui na terra ele é vituperado, questionado. As pessoas se rebelam contra ele, contra seus mandamentos, que são para o nosso bem. Meus irmãos, que nós possamos ouvir a voz de Jesus, que nós possamos caminhar com Jesus firmes na videira. Firmes na videira. E eu vou terminar aqui nesse versículo 1 do capítulo 19 de João. Amanhã a gente vai dar continuidade a isso, se Deus permitir, ou na segunda-feira. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Pilatos mandou açoitar Jesus, o que não era comum. Você matava um homem na cruz, na própria cruz. Pregava na cruz e ele morria por asfixia, geralmente era assim. Mas Pilatos mandou açoitar Jesus e, para deixar muito claro aqui, o interesse de Pilatos era fazer. De repente, a esperança de Pilatos era, se eu mandar açoitar esse homem, provavelmente eles esses judeus, já vão se tomar por satisfeitos por esse castigo e eu vou poder soltá-lo depois. Mas o fato é que Pilatos também tem o sangue de Jesus nas mãos. Ele, assim como os fariseus e os principais judeus, eles foram responsáveis pela morte de Cristo Jesus. Mas uma coisa que é para o meu alarde e para o seu alarde é que eu e você, muitas vezes, ao pecarmos, dizemos, Deus não existe. Porque se ele existisse, estivesse diante de nós, você teria capacidade de pecar diante dele. Ele existe e está em todo lugar, mas quando eu e você pecamos conscientemente, nós dizemos Cristo não existe, Deus não existe, nós cravamos Jesus na cruz. Mas foi mais precisamente para o meu e seu pecado que ele morreu. Por isso que eu e você precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Não existe pregação do Evangelho se nós não falarmos do pecado.
Porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que então o homem possa crer e se converter e ser salvo. Não tem como homem algum ser salvo se ele não for convencido de que ele é pecador, de que ele é o principal dos pecadores, de que ele merece o inferno e a condenação, mas que Cristo Jesus morreu e sofreu o inferno e a condenação por mim e por você. E ele está à direita no Pai. Essa condenação infernal sobre os ombros de Jesus durou apenas 3 dias. Porque ao final ele ressuscitou e venceu a morte. Venceu o principal inimigo do homem. Sendo ele homem, venceu. Para que nós, homens, pudéssemos com ele sermos vitoriosos também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigado por esse evangelho. Muito obrigado pela verdade, Pai. Que nós possamos crer em Ti, permanecer firmes, não cansados, Senhor Deus. Não pesarosos, Senhor Deus, possamos Te orar, possamos Te buscar. Senhor Deus, nós sabemos que de nós mesmos nós não temos vontade de Te buscar. Isso é terrível, porque a nossa natureza pecaminosa luta contra nós. Senhor, preenche-nos da vontade, do fascínio pelas Tuas Escrituras, pela Tua presença, que nós possamos, assim como Jesus, orar, Senhor Deus, gastar tempo, investir tempo. Ó Deus, parece natural que um homem, um jovem, estude 5, 6, 7 horas por dia para passar no vestibular de medicina. Ou estude 10, 20 horas, talvez, para passar num concurso público. O que é lícito, mas parece aberrante ou assustador, radical demais, extremista demais, que um homem passe um feriado ou um final de semana te buscando em oração, em jejum, Senhor Deus, durante 7, 5 horas. Ó Deus, faz com que essa inversão de valores não preencha o nosso coração, que nós possamos te buscar com todo o nosso coração, que possamos te buscar, Senhor Deus. Possamos estar firmes no Senhor, em nome de Jesus. Eu te oro por cada um que assiste esse episódio aqui do Área 1, Pai. Desenvolvendo ainda mais essa intimidade com Cristo, desmembrando, Pai, desfrutando aqui desse pão dos céus, Pai, que é a Tua palavra. Esse alimento espiritual nos guarda em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube. Gabriel CBO, vai lá. Se você está assistindo esse vídeo no canal do YouTube, se inscreve no canal, ative as notificações, clique em gostei. Isso é muito importante pra gente que produz esse conteúdo aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Cheiro no coração. Um grande abraço.